O Mundo de Amanhã. Geopolítica Contemporânea, escrito por Carlos Gaspar. O mundo de amanhã será definido mais pelas dinâmicas que prevalecem na luta entre as democracias liberais do que pela evolução da ciência e da tecnologia, das mudanças climáticas ou das epidemias. A crise da ordem liberal marca o regresso da competição entre as grandes potências. As divergências entre os Estados Unidos, a China e a Rússia dominam a política internacional e prejudicam as dinâmicas de integração que garantiram a paz no período pós-Guerra Fria. No mundo de amanhã, Portugal e a Europa terão de recuperar as condições de autonomia indispensáveis à defesa dos seus valores e dos seus interesses. Através de uma análise das crises internacionais e das estratégias das principais potências, este ensaio procura demonstrar que o destino do mundo está, afinal, nas mãos da geopolítica contemporânea. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2020. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. No dia 8 de novembro de 2016, o embaixador da França em Washington, Gérard Araud, enviou um tweet: "Depois do Brexit, depois de Trump, tudo é possível. O mundo está a desmoronar-se diante dos nossos olhos. Vertigem." Esse mundo admirável tinha começado 25 anos antes em Moscovo, depois do colapso soviético. O fim da Guerra Fria, dominada pela competição política, estratégica e ideológica entre as duas superpotências, é o princípio de um novo sistema internacional. Desde logo, o fim da União Soviética transforma a balança do poder e os Estados Unidos passam a ser a única potência global, dominante em todas as dimensões relevantes. Em 1991, a sua economia, a mais inovadora e a mais avançada, representou 1/4 do produto mundial e os gastos de defesa norte-americanos excedem a soma dos orçamentos militares de todas as outras potências. Essa concentração de poder sem precedentes marca a passagem da divisão bipolar da Guerra Fria, em que as duas superpotências tinham um estatuto de paridade, para uma estrutura unipolar em que a posição ímpar dos Estados Unidos assegura o seu primado na política internacional. Por outro lado, os equilíbrios regionais na Europa e na Ásia Oriental deixam de estar condicionados pela competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. As relações entre a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França definem a balança europeia. A competição entre a China, o Japão e a Índia vai dar forma à nova balança asiática. A hegemonia norte-americana acelera as dinâmicas de integração à escala global, ao mesmo tempo que a reconstituição da autonomia e da identidade da Europa e da Ásia Oriental consolida as dinâmicas de integração à escala regional. No espaço europeu, a fundação da União Europeia e a sua expansão esboçam a emergência de uma entidade política alternativa que pode contrabalançar o peso excessivo dos Estados Unidos. Por último, quando o campo socialista reconhece ter perdido o duelo ideológico com o campo ocidental, passa a ser possível restaurar a unidade da ordem internacional sob o signo dos valores liberais.
A vaga de democratização que começa em Portugal com o 25 de abril de 1974 não termina com as transições pós-comunistas na Europa Central e Oriental. E no fim do século XX, pela primeira vez, há mais regimes democráticos do que regimes autoritários, entre estes a China e a Rússia. Paradoxalmente, essa mudança estrutural coexiste com a continuidade fundamental das normas e das instituições que formam a arquitetura multilateral da ordem internacional do pós-guerra. Os Estados Unidos impõem uma linha de continuidade nos momentos críticos. A unificação da Alemanha não altera as fronteiras internacionais, nem o Estatuto da República Federal, como Estado não nuclear, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, e das Comunidades Europeias. A decomposição da União Soviética não muda as fronteiras internacionais, nem as fronteiras entre as antigas repúblicas soviéticas, e a Rússia vai ser o único herdeiro do arsenal nuclear da antiga superpotência. No pós-Guerra Fria, as Nações Unidas mantêm o seu estatuto. A União Europeia e a NATO alargam-se para enquadrar o conjunto das democracias europeias e ocidentais. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, abre as suas portas para incluir todos os Estados dessa região. A Organização Mundial do Comércio, OMC, vai integrar a China e a Rússia. O Brasil e a Argentina criam o Mercosul com o Uruguai e o Paraguai. E os Estados Unidos, o Canadá e o México formam a Área de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. As instituições multilaterais do Bloco Soviético, como o Pacto de Varsóvia e o Conselho de Assistência Económica Mútua, Comecon, são as únicas que deixam de existir. A ordem liberal, construída pelos Estados Unidos e pela Comunidade das Democracias, passa a ser o centro da ordem internacional, assente nas normas do direito e nas instituições multilaterais, e garante um período notável de paz e de desenvolvimento no pós-Guerra Fria. Não obstante, o declínio relativo dos Estados Unidos e dos seus aliados e a erosão da ordem liberal são inevitáveis. A posição de poder dos vencedores da Guerra Fria é máxima no momento da vitória e a legitimidade do seu modelo normativo joga-se nesse momento ordenador. A defesa do status quo é uma condenação à impotência. Todo o mundo é feito de mudança. A ressurgência da China e a ressurreição da Rússia tornam necessário reformar a ordem dominante para integrar as novas grandes potências e reconhecer os seus interesses legítimos, mas o sucesso das tentativas de mudança não está assegurado à partida. Os momentos de viragem estão bem identificados. A 11 de setembro de 2001, os atentados suicidas da Al-Qaeda contra as Twin Towers em Nova York e contra o Pentágono em Washington revelam a vulnerabilidade dos Estados Unidos, os limites da ordem liberal e a força do totalitarismo pan-islâmico. Nesse ano, a necessidade política imperativa de impedir a repetição dos atentados terroristas em solo norte-americano representa uma oportunidade para recuperar o primado da política externa nos Estados Unidos e formar um concerto unipolar na ordem internacional, quando todas as potências, incluindo a Rússia e a China, estão preparadas para convergir numa estratégia comum contra as redes terroristas. Essa estratégia, porém, é prejudicada pela decisão norte-americana de invadir o Iraque, que divide a comunidade transatlântica e ameaça os regimes autocráticos. A 15 de setembro de 2008, a queda do Lehman Brothers confirma o declínio relativo do poder norte-americano. Os Estados Unidos precisam de recorrer não só às democracias industriais, mas sobretudo às novas potências económicas, nomeadamente a China, para conter a crise financeira internacional e enfrentar a grande recessão. Para os responsáveis chineses e russos, a crise confirma as teses sobre a decadência irreversível da potência dominante e da ordem liberal. As respostas dos Estados Unidos, da Rússia e da China à nova conjuntura definem uma nova configuração diplomática, em que as relações entre as três grandes potências determinam a balança central do sistema internacional. Num quadro de crescente polarização política interna, manifesto nas últimas eleições presidenciais, os Estados Unidos regressam a uma estratégia de retraimento que encerra o ciclo de intervenções militares no arco de crise islâmico. As novas prioridades da política externa norte-americana concentram-se na normalização das relações com a Rússia e no pivô asiático, cuja finalidade é conter a ascensão fulgurante da China, sem conseguir nem uma coisa nem a outra.
As elites russas reconstituem a sua unidade numa linha nacionalista marcada pelo ressentimento anti-ocidental e numa estratégia de restauração da Rússia como grande potência que reclama a reintegração do espaço pós-soviético e que se traduz na anexação da Crimeia e na intervenção militar decisiva na guerra da Síria. A ruptura com os Estados Unidos e a ordem liberal confirma o pivô oriental da Rússia e consolida a parceria estratégica com a China para reorganizar a Eurásia. O regime comunista chinês entra numa fase de consolidação autoritária e de mobilização nacionalista, que corresponde na política externa a uma linha de confronto com os Estados Unidos centrada na Ásia Oriental, nomeadamente nos mares da China Oriental e do sul da China, onde Pequim quer impor a sua soberania. O pivô ocidental de Pequim, com as novas rotas da seda, confirma a confiança histórica das elites no renascimento da China e na restauração da sua posição no centro do sistema internacional. A luta pelo poder entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, que passa a dominar a política internacional, não exclui nem a possibilidade de uma escalada para a guerra, nem a fragmentação da ordem internacional e a reconstituição de blocos regionais. A Europa, refém das suas crises internas e marginalizada pela competição entre as três grandes potências, corre o risco de ficar paralisada entre dois fogos. Os Estados Unidos tornaram-se um aliado hostil e querem libertar-se do fardo da ordem liberal, que continua a ser uma referência insubstituível da identidade europeia. A Rússia, mesmo numa fase orientalista, não desistiu de salvar a Europa da decadência liberal, nem de procurar aliados entre as forças mais reacionárias para desfazer a NATO e a União Europeia. A China, reconhecida tardiamente em Bruxelas e em Berlim como um rival sistémico e um adversário estratégico, está preparada para consolidar as relações económicas com os seus parceiros europeus para pôr em causa as alianças dos Estados Unidos na Europa. Portugal é parte integrante da Europa Ocidental e a democracia portuguesa consolidou esse vínculo histórico com a integração na União Europeia. Não é possível separar a sua posição internacional do destino da Europa. Não existe uma alternativa isolacionista, e muito menos uma alternativa lusófona à ancoragem europeia de Portugal. A NATO e a União Europeia são os quadros institucionais em que Portugal pode mobilizar os seus pares, nomeadamente os Estados históricos europeus, para reinventar a comunidade ocidental e enfrentar os desafios do mundo de amanhã. O fim da história. Nas vésperas da queda do Muro de Berlim, Francis Fukuyama, um cientista político norte-americano quase desconhecido, publicou um ensaio em que, perante a exaustão da União Soviética, antecipava ironicamente o fim da história, anunciado por Hegel e Marx. No fim do século, contra todas as expectativas, a ideia liberal prevalece contra os impérios totalitários. O modelo soviético, o domínio do Partido Comunista, a planificação central da economia, a ideologia marxista-leninista representava a derradeira alternativa sistémica ao modelo ocidental, que alia a democracia pluralista ao primado do direito e à economia de mercado. Depois da extinção leninista, a universalização da democracia liberal de tipo ocidental como a forma final do governo humano era inevitável. Um ano depois, Charles Krauthammer, comentador do Washington Post, escreveu um artigo em que, contra a tese da transição multipolar, reconhecia o momento unipolar dos Estados Unidos. A decomposição do Império Soviético deixa os Estados Unidos sem um rival à sua altura e a intervenção militar norte-americana para expulsar o Iraque do Kuwait demonstra que as potências económicas, o Japão e a Alemanha, são potências secundárias. A transmutação do poder económico em poder militar é um mito materialista. No ano seguinte, o fim dos regimes comunistas na Europa e a dissolução da União Soviética confirmam o sentido dessas previsões. No pós-Guerra Fria, os Estados Unidos e os seus aliados têm uma oportunidade sem precedentes para moldar a ordem internacional à sua imagem e semelhança. A Rússia, imersa numa transição prolongada, não pode dispensar a parceria norte-americana. A China, a última grande potência comunista, está decidida a não repetir os erros da pátria do socialismo, que entrou prematuramente em confronto com os Estados Unidos. A Índia, cujo não alinhamento perdeu a razão de ser, procura o seu caminho. A Alemanha e o Japão, tal como a Grã-Bretanha e a França, são aliados seguros da principal potência internacional.
o liberalismo político e a democracia ocidental tornam-se a referência dominante. As normas e as instituições da ordem liberal formam a arquitetura multilateral em que se integram o conjunto dos Estados que compõem o sistema internacional. Essa conjuntura pode durar o tempo de uma geração, o tempo necessário para consolidar uma nova ordem e impor a paz democrática. A queda do Muro de Berlim, a tragédia de Tiananmen e a ordem liberal. O encadeamento perfeito das crises que marcam o fim pacífico da Guerra Fria revela uma concertação diplomática inédita entre os Estados Unidos e a União Soviética e esconde a tragédia de Tiananmen, que marginaliza a China e a impede de estar presente na fundação da nova ordem internacional. No princípio desse processo está a nomeação de Mikhail Gorbachev como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, em março de 1985. A nova geração quer libertar-se do messianismo revolucionário, transformar a União Soviética num país normal, ultrapassar a oposição entre os blocos e construir uma casa comum europeia. Para realizar o programa da Perestroika, cuja finalidade é restaurar a legitimidade do regime comunista, os reformadores soviéticos recorrem ao método leninista de revolução de cima para baixo, um processo de mudança controlado pelo centro político, cujo sucesso reclama uma nova détente com os Estados Unidos e a normalização das relações com a China. Na frente interna, Gorbachev tem de enfrentar a resistência do PCUS à sua estratégia de democratização. Porém, na frente externa, entre a retirada do Afeganistão, a saída dos militares cubanos de Angola e o acordo com os Estados Unidos sobre as forças de mísseis nucleares de alcance intermédio, consegue pôr fim ao isolamento internacional da União Soviética. O elo frágil da sua estratégia é o império externo. A 4 de junho de 1989, o Partido Comunista perde as primeiras eleições livres realizadas na Polónia e reclama a intervenção do centro soviético para se manter no poder, mas Gorbachev recusa e aceita a partilha do poder com a oposição anticomunista. Nos 6 meses seguintes, Moscovo mantém uma posição de neutralidade, enquanto os regimes comunistas da Europa de Leste caem uns atrás dos outros. A Revolução Europeia põe fim à divisão da Europa. No dia 9 de novembro, a queda do Muro de Berlim volta a abrir a questão alemã. Na Polónia, na Hungria, na Checoslováquia ou na Bulgária, o fim do regime comunista significa a restauração da soberania nacional. Pelo contrário, no caso da República Democrática Alemã, RDA, significa o fim da sua razão de existir como um Estado separado da outra Alemanha. Em março de 1990, as primeiras eleições livres na RDA confirmam que a maioria dos alemães de leste são a favor da integração na República Federal. A reunificação da Alemanha como Estado soberano exige um acordo das 4 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha e a França. A concertação diplomática entre o presidente George H.W. Bush, o chanceler Helmut Kohl e o presidente Gorbachev define os termos da unificação, que mantém inalterado o Estatuto da República Federal como um Estado não nuclear, membro da NATO e das Comunidades Europeias. A lei fundamental alemã é revista para garantir que a Alemanha unificada está definitivamente constituída nas fronteiras internacionais impostas no pós-guerra e não tem nenhumas reivindicações territoriais. A unificação alemã põe fim à Guerra Fria. Porém, como escreve Timothy Garton Ash, que faz a crónica da Revolução Europeia na Spectator, sem muro não há União Soviética. Em Moscovo, a polarização entre conservadores comunistas e a vanguarda liberal e nacionalista paralisa o centro e as eleições transformam o processo de democratização numa revolução de baixo para cima. Em 19 de agosto de 1991, uma tentativa falhada de golpe de Estado precipita o fim do regime comunista e a decomposição do Estado soviético. No dia 25 de dezembro, Gorbachev demite-se, depois de entregar a Boris Yeltsin, o primeiro presidente eleito da Rússia, os códigos que autorizam o lançamento dos mísseis nucleares soviéticos. A divisão bipolar não sobrevive ao fim da União Soviética. O fracasso do golpe comunista em Moscovo força uma viragem decisiva em Pequim, onde o processo de reforma que precedeu a perestroika soviética está suspenso desde a tragédia de Tiananmen a 4 de junho de 1989.
Em dezembro de 1978, o Partido Comunista da China, PCC, adota o Programa das 4 Modernizações de Deng Xiaoping, que define uma estratégia de liberalização interna e de abertura externa indispensável para reconstituir o regime comunista destruído pelo terror maoísta durante a Revolução Cultural e reiniciar o processo de modernização interrompido 20 anos antes pelo Grande Salto em Frente. Paralelamente, a China completa a normalização das relações diplomáticas com os Estados Unidos para consolidar a coligação sino-americana contra a União Soviética. Deng visita Washington antes da intervenção militar chinesa contra o Vietnã em fevereiro de 1979 e o presidente Jimmy Carter garante-lhe que pode contar com os Estados Unidos se a União Soviética retaliar contra a China. As reformas chinesas começam com a reabilitação dos quadros perseguidos durante a Revolução Cultural. Hu Yaobang, secretário-geral do PCC, faz regressar centenas de milhares de pessoas dos campos de reeducação e defende a 5ª modernização, a liberalização política, incluindo o multipartidarismo, em sintonia com as reformas soviéticas. Deng força a sua demissão em finais de 1987, mas quando Hu morre, em abril de 1989, os estudantes das universidades de Pequim mobilizam-se para lhe prestar homenagem na Praça Tiananmen. O movimento estudantil confirma os perigos de contágio das mudanças na Europa de Leste e o PCC condena as manifestações como uma rebelião. Porém, os estudantes regressam para comemorar a Revolução de maio de 1919, ocupam Tiananmen. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.